Olá, meu nome é Tatiana Santos, eu sou fisioterapeuta da UTI pediátrica do IPPMG, sou mestre e doutora na área de saúde da criança e tenho especialização na área de fisioterapia intensiva pediátrica. Essa aula vai ser sobre ventilação mecânica com ênfase na montagem de circuitos ventilatórios para aparelhos microprocessados. Então a gente tem como objetivo detalhar a escolha e a montagem dos circuitos para esses ventiladores microprocessados utilizando umidificação ativa e passiva, demonstrar passo a passo os testes de calibração do circuito do ventilador e demonstrar os ajustes iniciais que devem ser feitos dos parâmetros ventilatórios. Então, falando um pouquinho dos sistemas de umidificação, a gente tem, para esses ventiladores microprocessados, a umidificação ativa, que é feita através dos reservatórios com água, conectados no circuito inspiratório do ventilador, e tem a umidificação passiva, que é feita através dos filtros trocadores de calor e umidade, que são os filtros HME. Esses filtros eles podem também estar associados com uma proteção bacteriano-viral para o paciente. Como que eu escolho o filtro no caso de o paciente ventilando com uma umidificação passiva? Esse filtro ele deve ser escolhido de acordo com a litragem que o paciente, na verdade, de acordo com o volume corrente que o paciente está fazendo no ventilador. Então, mais ou menos, eu tenho que saber quantos quilos que esse paciente pesa. A gente ventila o paciente geralmente de 6 a 8 ml quilo. Então, um paciente, por exemplo, de 5 quilos ventilando com 6 ml quilo, ele está ventilando mais ou menos a partir de 30 ml. Então, eu tenho que escolher um filtro que tenha na especificação dele que ele é apto a ser utilizado em pacientes que ventilem a partir de 30 ml. Quando que eu não posso utilizar a umidificação passiva e eu tenho que escolher a umidificação ativa? Geralmente, quando os pacientes estão fazendo uso de alguma droga inalatória associada à ventilação, é importante que a gente retire o filtro HME para fazer a medicação, para fazer a nebulização, a oferta da medicação. Então, nesse caso, eu tenho que retirar o filtro a cada uso e pode ser que o paciente não tenha indicação de ficar abrindo o circuito. Então, nesse caso, eu transiciono o filtro, a umidificação passiva, para uma umidificação ativa. Pacientes também que têm uma secreção muito abundante, que a cada tosse eles podem estar contaminando o filtro com secreção e obstruindo o filtro. Também seria uma indicação para a gente utilizar a umidificação ativa nesses pacientes. E por último, ventilação para pacientes com volume correntes muito baixos. Então, o paciente está com uma ventilação protetora, por exemplo, utilizando volumes correntes baixos, se eu adiciono um filtro HME no circuito, eu posso adicionar um espaço morto e prejudicar a ventilação desse paciente. Então, nesse caso, eu posso utilizar a umidificação ativa em detrimento da umidificação passiva. A utilização de medicação associada ao circuito do aparelho ventilatório. Então, a gente pode utilizar os nebulizadores acoplados através de uma peça T e conectar aqui o circuito numa entrada de nebulização do ventilador. Alguns ventiladores têm essa opção de fazer nebulização através do próprio ventilador. Ou então, a gente pode acoplar um espaçador no ramo inspiratório do ventilador. Então, aqui a gente tem o circuito expiratório, o circuito inspiratório e eu conecto um espaçador aqui para ofertar a medicação. Então, sempre é importante lembrar que tanto a nebulização quanto o espaçador, ele tem que estar no ramo inspiratório da ventilação, porque eu aproveito o fluxo inspiratório do ventilador para ofertar a medicação para o paciente. Como é que eu faço a escolha do calibre do circuito para ventilar um paciente pediátrico? O calibre do circuito ele vai ser escolhido de acordo com o peso do paciente. Então, pacientes até 20 quilos eu posso usar um circuito menos calibroso, um circuito mais fino. E pacientes a partir de 20 quilos eu utilizo aquele circuito adulto, que é o circuito mais calibroso. Quando eu inicio a ventilação, o ventilador vai me perguntar qual que é o tipo de paciente que eu estou ventilando para poder configurar a ventilação. Se é um paciente neonatal, pediátrico ou adulto. Como é que eu sei qual é o tipo de paciente que eu devo configurar na ventilação? É também pelo peso. Então, ventilação neonatal, ela deve ser configurada para pacientes que têm peso até 7 quilos.
Ventilação pediátrica a partir de 7 quilos até 20 quilos. E a partir de 20 quilos, acima de 20 quilos, eu tenho que configurar o ventilador para o paciente adulto. Tá? Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês da montagem do circuito, da conexão do ventilador e como que a gente faz a calibração desse circuito para iniciar a ventilação. Então aqui a gente tem o circuito, né? O circuito tem um ramo inspiratório e um ramo expiratório. No caso da umidificação ativa, eu preciso dos coletores da umidificação. Se eu for utilizar a umidificação ativa, é importante que eu tenha uma traqueia extra e o reservatório para colocar a água para ser umidificada. Aqui eu mostro as válvulas de oxigênio e de ar, que elas precisam estar abertas em mais ou menos 4 kg força por centímetro quadrado. Ligando na parede, elas vão estar conectadas na parte posterior do aparelho, que é a entrada de ar e de oxigênio. Então, usualmente a gente tem a convenção do verde para o oxigênio e do amarelo para o ar. E aqui a gente tem o botão de liga e desliga e o cabo de força. Então, aqui a gente já vai mostrar a parte de frente do aparelho, que é a conexão da válvula exalatória e da conexão do circuito do aparelho. Então, a válvula exalatória, eu conecto ela de frente para o ambiente, depois faço uma rotação para a direita e conecto as mangueiras no P1 e P2, que são os leitores de pressão. Conecto o circuito na parte inspiratória, que é essa saída do paciente. E para a válvula exalatória, esse circuito fino, provavelmente eu vou precisar de um conector. Então, eu coloco o conector e conecto o ramo expiratório. Então, a gente está ventilando esse paciente com um filtro HME, então a gente não precisa colocar umidificação ativa nesse caso. Eu ligo o aparelho na parte posterior e a primeira coisa que ele vai me perguntar é qual tipo de paciente que eu vou ventilar. Então é o paciente adulto, pediátrico ou neonatal. Eu vou girando nesse botão, escolho o tipo de paciente e aperto. Ele me pergunta qual é o peso do paciente e, posteriormente, em quanto ml quilo eu vou ventilar, usualmente de 6 a 8 ml quilo. A próxima tela me pergunta se é umidificação ativa ou passiva. A gente está com filtro HME, então a gente escolhe a umidificação passiva, aperta para confirmar e ele vai me pedir para ocluir o circuito para ele fazer o teste de calibragem. Então, qualquer rasgo na traqueia, qualquer conexão mal feita, ele vai alarmar para mim como uma fuga extrema. Então, eu não vou conseguir passar o teste no ventilador. Então, eu aguardo, ele vai progredindo para porcentagem, enquanto termina o teste. Terminou o teste, ele já vai abrir nessa tela. Nessa tela eu tenho os modos ventilatórios, que eu consigo fazer a transição por esse botão lateral. Escolho o modo ventilatório e confirmo apertando. Nessa parte de cima, eu tenho todas as configurações relacionadas ao paciente, então o volume corrente que o paciente está fazendo, frequência respiratória do paciente, tempo inspiratório do paciente. E nessa tela inferior eu tenho os ajustes de parâmetros. Então eu aperto nessa região azul, vai ficar verde a tela e eu ajusto para cima ou para baixo, lembrando de apertar para confirmar. Então aqui a gente verifica que a gente tem nos gráficos, né, de fluxo, tempo, pressão, tempo, volume, tempo, e aqui nessa região da direita as alças, pressão, volume e fluxo, volume. Então, finalizando a aula, a gente tem que a escolha e a montagem do circuito, eles devem ser guiadas pelo peso do paciente e pelo tipo de umidificação que o paciente receberá. A terapia inalatória durante a ventilação mecânica, ela pode ser ofertada e deve ser colocada estritamente no ramo inspiratório do ventilador. É importante que o profissional que acompanha o paciente, ele tenha conhecimento de como montar esse circuito e de como realizar os testes e os ajustes iniciais da ventilação. Aqui estão as referências utilizadas na aula e o meu e-mail de contato. Muito obrigada.